Imagine um mundo onde o glamour e os aplausos escondem os segredos mais sombrios, onde as lendas do cinema não apenas brilham na tela, mas também protagonizam histórias de traição, obsessões e escândalos que você jamais imaginou. Desde os inícios turbulentos de Joan Crawford até a vida secreta de estrelas como Judy Garland e Clark Gable, cada revelação é um vislumbre impactante por trás das cortinas da história de Hollywood. Número 1. Joan Crawford e seus inícios sombrios. Ela é lembrada como uma das grandes damas do cinema clássico, mas seus inícios foram muito menos glamourosos do que você poderia imaginar. Antes de alcançar a fama, Crawford lutou para fazer um nome em Hollywood e, segundo alguns rumores, chegou a protagonizar filmes para adultos. Naquela época, os atores que não vinham de famílias ricas enfrentavam desafios financeiros. Obrigado, e muitas vezes tomavam decisões que depois tentavam enterrar no esquecimento. Crawford não foi a exceção. Disse que a MGM, o estúdio para o qual ela trabalhava, até contratou a máfia para eliminar qualquer vestígio desses filmes e proteger a reputação da estrela em ascensão. Embora ela sempre tenha negado essas afirmações, o mistério sobre sua possível participação em filmes para adultos persiste. Rumores dizem que em 1943, quando Crawford deixou a MGM, ela pagou $50 mil, uma quantia considerável, o que alguns interpretaram como uma tentativa de comprar o silêncio do estúdio sobre seu passado. Para adicionar mais lenha à fogueira, seu ex-marido, Douglas Fairbanks Jr., insinuou em entrevistas que poderia haver alguma verdade nesses rumores. Enquanto isso, Crawford construía uma carreira brilhante e era adorada por milhões. Seu começo sombrio continuava sendo uma mancha que ela nunca conseguiu apagar completamente. Número 2. Shirley MacLaine e a Guerra Fria. Ela protagonizou um dos momentos mais insólitos da Guerra Fria, mas não o fez em um campo de batalha, nem com discursos políticos, mas sim dançando em um musical. Durante a visita do primeiro-ministro soviético, Nikita Khrushchev, aos Estados Unidos, Hollywood decidiu deslumbrá-lo com um vislumbre da magia do cinema. No entanto, o que aconteceu foi algo completamente diferente. Khrushchev e sua delegação foram convidados a assistir à filmagem de uma cena do musical Quem Quem, onde Shirley MacLaine realizava uma dança enérgica. Quem Quem com suas companheiras, vestidas com saias curtas e em águas, o que pretendia ser uma exibição artística. Resultou em um completo desastre diplomático. Enquanto MacLaine e as bailarinas chutavam, giravam e levantavam suas saias, Khrushchev olhava com horror. Segundo contam os testemunhos, o líder soviético estava furioso e deixou isso bem claro em seu discurso posterior. Repugnante foi a palavra que ele usou para descrever o espetáculo. Em uma época de grande tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética, um simples número de dança foi suficiente para que Khrushchev expressasse seu desagrado pela cultura ocidental. MacLaine, por sua vez, sempre manteve uma atitude despreocupada diante do incidente, mas os rumores de sua participação involuntária nesse choque cultural ainda persistem. Número 3. A morte de George Reeves, o Superman que não voou. O ator, que interpretou Superman nos anos 50, tinha uma vida que parecia tão invulnerável quanto o personagem que ele interpretava na televisão. Mas por trás de seu traje vermelho e azul, Reeves carregava um fardo muito mais pesado. Em 1959, Reeves foi encontrado morto em sua casa na Califórnia com um ferimento de bala na cabeça. Embora a morte tenha sido oficialmente declarada como suicídio, as circunstâncias que cercaram o incidente sempre geraram especulações. Reeves estava em um relacionamento turbulento com Toni Mannix, esposa de Ed Mannix, o solucionador de problemas da MGM, um homem conhecido por suas conexões com o crime organizado. Pouco antes de sua morte, Reeves
havia terminado seu relacionamento com Tony, o que gerou rumores de que a poderosa figura de Mannix poderia ter tido algo a ver com o trágico fim do ator. A morte de Reeves foi tão misteriosa que inspirou o filme Olivodo em 2006, onde se explora a possibilidade de que sua morte não tenha sido tão simples quanto parecia. 4. O casting couch e os abusos em Hollywood. Tornou-se sinônimo dos abusos de poder que existem em Hollywood desde seus primeiros dias. Embora o escândalo de Harvey Weinstein tenha abalado a indústria nos tempos modernos, a realidade é que a prática de oferecer papéis em troca de favores sexuais tem sido um segredo sombrio da meca do cinema há décadas. Atrizes como Megan Fox denunciaram essas práticas, contando histórias de encontros onde poderosos produtores tentavam se aproveitar de jovens estrelas em troca de promessas vazias. Mas esse problema não é recente. Figuras lendárias de Hollywood, como Marilyn Monroe e Kim Novak, também enfrentaram o mesmo destino. Um dos primeiros a implementar essa prática foi Louis B. Mayer, cofundador da Metro-Goldwyn-Mayer. MGM. Mayer não só exigia favores sexuais em troca de papéis, mas também ameaçava arruinar as carreiras das mulheres que resistiam. O poder absoluto que esses magnatas exerciam transformou Hollywood em um campo minado para as mulheres, que sabiam que uma rejeição poderia significar o fim de seus sonhos. Número 5. O amianto como neve no cinema clássico. Imagine estar no set de um dos maiores clássicos do cinema, O Mágico de Oz, e sentir a neve caindo suavemente ao seu redor. O que parece uma cena mágica esconde um segredo aterrorizante. A neve que cobre Dorothy e seus companheiros naquele campo de papoulas não era neve real, mas sim amianto, um material extremamente perigoso que causa câncer quando inalado. Nas décadas de 1930 e 1940, Hollywood usava amianto para criar efeitos de neve, ignorando completamente os riscos à saúde dos atores e da equipe. Não foi apenas o Mágico de Oz que foi vítima dessa prática perigosa. Filmes como Holiday Inn, de 1942, estrelado por Bing Crosby, também usaram toneladas desse material tóxico. Para conseguir uma paisagem invernal perfeita, os estúdios espalhavam quilos de amianto sobre seus atores, que, sem saber, inalavam esse pó mortal. Naquela época, o público e os estúdios desconheciam os efeitos devastadores do amianto, mas o dano já estava feito. Décadas depois, muitos dos que trabalharam nesses sets sofreram problemas de saúde relacionados à exposição ao amianto. Número 6. Lana Turner e o assassinato que abalou Hollywood. Os anos 50 foram testemunhas de um dos escândalos mais sensacionais. Quando John Stompanato, o namorado mafioso de Lana Turner, foi assassinado em sua própria casa. A responsável, Cheryl Crane, a filha de 14 anos de Turner. A história parecia a saída de um filme noir. Turner, a deslumbrante femme fatale de Hollywood, envolvida com um gangster violento, e sua filha adolescente intervindo para proteger sua mãe. Segundo a versão de Turner, naquela noite, Stompanato a ameaçou com uma faca e Cheryl, ao ouvir os gritos, entrou no quarto e o esfaqueou em legítima defesa. O julgamento que se seguiu capturou a atenção de todo o país, com a mídia cobrindo cada detalhe. Embora Cheryl tenha sido absolvida sob a premissa de homicídio justificável, o escândalo deixou uma mancha na reputação de Turner. Rumores diziam que a atriz havia manipulado sua filha para assumir a culpa, sabendo que sua carreira seria destruída se fosse descoberto que ela havia cometido o crime. Embora Turner tenha conseguido continuar trabalhando em Hollywood após o incidente, sua vida pessoal nunca mais foi a mesma. Número 7. A rivalidade entre Carole Lombard e Norma Shearer. No Hollywood dourado, as rivalidades entre atrizes eram quase tão dramáticas quanto os filmes que protagonizavam, e nenhuma foi tão célebre quanto a disputa entre Carole Lombard e Norma Shearer.
A comédia e o drama colidiram quando essas duas divas se encontraram em uma festa no luxuoso Hotel Beverly Wilshire. Norma Shearer, conhecida por sua graça e elegância, chegou ao evento vestindo um vestido branco reluzente que ofuscou todas as presentes. Mas foi Carole Lombard, famosa por seu humor e franqueza, quem roubou a atenção com um comentário devastador. Lombard, sem perder a oportunidade de criticar sua rival, dirigiu-se a Shearer em voz alta e perguntou: quem ela pensa que é, a dona da casa? O salão inteiro ficou em silêncio, enquanto as palavras de Lombard ressoavam. Shearer, que era casada com o influente produtor Irving Thalberg, não respondeu, mas o dano já estava feito. Este pequeno confronto ficou gravado na memória dos presentes como um dos momentos mais icônicos da rivalidade entre as estrelas. Número 8. A morte misteriosa de Thomas Ince. Hollywood foi abalado pela misteriosa morte do produtor Thomas Ince, um pioneiro do cinema que havia trabalhado em mais de 800 filmes. A história começou com uma luxuosa festa a bordo do iate privado de William Randolph Hearst, um magnata dos meios de comunicação, onde também estava presente a estrela do cinema, Chaplin Chaplin. Segundo a versão oficial, Ince adoeceu durante a festa devido a problemas estomacais e foi levado para casa, onde morreu dias depois. No entanto, os rumores logo começaram a circular. Dizia-se que Hearst, com ciúmes da proximidade entre sua esposa e Chaplin, havia disparado acidentalmente em Ince, confundindo-o com um ator. Embora essa versão nunca tenha sido confirmada, os detalhes da morte de Ince continuam sendo suspeitos. O funeral foi organizado rapidamente. E o corpo foi cremado sem uma autópsia completa, o que apenas alimentou mais as especulações. A morte de Ince se tornou uma lenda nos círculos de Hollywood, uma daquelas histórias que nunca obteria uma resposta definitiva. Número 9. Thomas Edison e seu monopólio na indústria cinematográfica. Quando você pensa em Hollywood, provavelmente imagina estrelas, glamour e grandes produções. Mas o que poucos sabem é que a razão pela qual Hollywood se tornou o epicentro do cinema não foi apenas por seu clima ensolarado, mas para escapar da sombra de Thomas Edison. Nos primeiros dias do cinema, Edison, que havia patenteado muitas das primeiras tecnologias cinematográficas, tinha um controle quase total sobre a indústria. Sua Motion Picture Patents Company era o monopólio que impedia os cineastas independentes de fazer filmes sem enfrentar processos judiciais. Os pequenos estúdios mal podiam mover um dedo sem o medo de que Edison os processasse. Então, o que eles fizeram? Fugiram. E não apenas fugiram para outro estado, foram para o lugar mais distante possível dentro dos Estados Unidos, a Califórnia. Naquela época, Los Angeles oferecia um clima perfeito para filmar o ano todo, mas mais importante ainda, estava longe o suficiente de Edison e sua equipe de advogados. Na ensolarada Califórnia, os cineastas encontraram um refúgio onde podiam fazer seus filmes sem medo de serem processados. Embora Edison tenha tentado estender seu controle, a distância e a atitude mais relaxada dos juízes da costa oeste tornaram impossível manter seu monopólio. Número 10. O cadáver roubado de John Barrymore. Uma das lendas mais macabras de Hollywood envolve o corpo do ator John Barrymore e uma brincadeira bizarra que deixou Errol Flynn congelado. Quando Barrymore, uma das grandes estrelas de seu tempo, faleceu em 1942, seu amigo, o diretor Raoul Walsh, decidiu orquestrar uma brincadeira que misturava o tétrico com o absurdo. Segundo a lenda, Walsh e alguns amigos roubaram o cadáver de Barrymore do necrotério e o levaram para a casa de Errol Flynn, outro dos grandes galãs de Hollywood. Quando Flynn chegou em casa, encontrou o corpo de Barrymore sentado em sua poltrona favorita, imóvel e pálido, uma visão que o aterrorizou. Flynn, segundo conta a história, gritou de horror e saiu correndo da casa,
enquanto os outros riam da brincadeira macabra. Embora alguns, incluindo Flynn, tenham confirmado a história em suas memórias. Outros, como William Fowler, o filho do biógrafo de Barrymore, afirmaram que nunca aconteceu. No entanto, a história ficou gravada na memória de Hollywood como uma das lendas mais estranhas e retorcidas. Número 11. Judy Garland e os horrores nos bastidores de O Mágico de Oz. Ela sempre será lembrada como a doce Dorothy em O Mágico de Oz, mas por trás do brilho de sua atuação, escondia-se uma verdade sombria. Desde muito jovem, Garland foi submetida a um regime extremamente rigoroso para manter sua figura esbelta. Louis B. Mayer, o diretor do estúdio MGM, exigia que Garland, que era apenas uma adolescente, durante as filmagens, mantivesse uma aparência magra a todo custo. Para conseguir isso, era imposta a ela uma dieta quase inexistente, que consistia em café preto, sopa de frango e até 80 cigarros por dia. Mas isso não era tudo. Garland também era forçada a tomar um coquetel de pílulas, que incluía estimulantes durante o dia e sedativos para dormir à noite. O constante ciclo de drogas e a pressão para manter uma figura perfeita tiveram efeitos devastadores na saúde de Garland, que lutou durante toda a sua vida com problemas de dependência e distúrbios alimentares. Número 12. Clark Gable e seu filho secreto. Conhecido como o Rei de Hollywood, ele tinha um segredo que só foi revelado muitos anos após sua morte. Em 1935, enquanto filmava O Chamado da Selva ao lado de Loretta Young, Gable teve um romance clandestino com sua co-estrela. Gable estava casado naquela época, o que transformou seu relacionamento com Young em um escândalo. Mas o que ninguém soube até décadas depois foi que dessa relação nasceu uma filha, Judy. Young, temendo por sua carreira e pela reputação de ambos, decidiu ocultar a gravidez. Ela viajou para a Europa para dar à luz. Quando voltou, entregou a menina a um orfanato, apenas para adotá-la. Mais tarde, como se não fosse sua filha biológica. Durante toda a sua vida, Gable nunca reconheceu publicamente Judy como sua filha, e o segredo foi mantido dentro de um círculo muito pequeno. Foi apenas quando Judy era adulta que ela descobriu a verdade sobre sua ascendência. Número 13. O romance escandaloso de Ingrid Bergman. Ela era adorada pelo público, conhecida como a atriz que interpretou Ilsa Lund em Casablanca e em outros grandes filmes. No entanto, nos anos 50, sua vida pessoal causou um escândalo que abalou Hollywood e o mundo inteiro. Naquela época, Bergman era casada com o Dr. Paul Lindstrom, mas tudo mudou quando ela conheceu o diretor italiano Roberto Rossellini. Ambos começaram um relacionamento apaixonado enquanto trabalhavam juntos no set de Stromboli. O que tornou esse romance tão impactante foi que Bergman ficou grávida de Rossellini enquanto ainda estava casada, o que provocou uma tempestade midiática. O público, que sempre havia visto Bergman como uma figura pura e respeitável, não conseguiu digerir esse escândalo, e sua reputação despencou rapidamente. O senador americano Edwin C. Jones chegou a qualificá-la como uma influência maligna no Congresso, e a condenação pública foi tão intensa que Bergman foi obrigada a se mudar para a Europa, onde passou vários anos antes de poder retornar a Hollywood. Número 14. Tyrone Power e o Papai Noel fracassado. Um dos vilões mais famosos da era dourada de Hollywood teve um momento inesquecível, mas não pelas razões certas. Tudo aconteceu durante uma festa de Natal na casa do ator David Niven, a qual compareceram muitas estrelas de Hollywood e seus filhos, entre eles uma jovem Candace Bergman. Power havia sido escolhido para se vestir de Papai Noel e animar as crianças, mas havia um problema. Power estava apavorado de atuar na frente delas. Para acalmar seus nervos, ele recorreu a uma garrafa de uísque escocês, o que resultou em um desastre.
Quando chegou o momento de aparecer vestido de Papai Noel, Power estava completamente bêbado e mal conseguia se manter em pé. Enquanto cambaleava em direção à casa, Niven acidentalmente ativou o aspersor do jardim, encharcando Power e transformando a cena em um caos. Embora Power tenha tentado salvar a situação, permitindo que os filhos de Greyhopper e Roceline se sentassem em seu colo, algumas crianças começaram a chorar e a reclamar do mau hálito do Papai Noel. O incidente deixou todos comentando e arruinou a festa para muitos dos pequenos. Número 15. A Cruel Caixa Preta, de Shirley Temple. Ela foi a criança prodígio mais famosa de Hollywood. Mas seu tempo na indústria do cinema não esteve isento de momentos sombrios. Nos primeiros dias de sua carreira, Temple, como muitos outros atores infantis, teve que enfrentar um tratamento duro e cruel. Um dos castigos mais desumanos aos quais ela foi submetida envolvia uma caixa preta. Essa caixa não era nada mais do que um pequeno quarto com um bloco de gelo em seu interior, onde as crianças atores eram trancadas se comportassem mal ou não seguissem as instruções. Shirley Temple, junto com outras crianças, protagonizou uma série de curtas cômicos chamados Baby Burles, onde os pequenos parodiavam filmes de adultos. Mas quando as coisas não saíam como os diretores queriam, o castigo era severo. Em suas memórias, Temple lembrou como a trancavam naquela caixa gelada, onde não havia outro lugar para se sentar além do frio. Bloco de gelo. Embora Temple afirme que essa experiência não deixou danos permanentes em sua psique, a lição foi clara. Tempo é dinheiro, e qualquer atraso na produção custava caro. Número 16. O suposto romance entre Greta Garbo e Marlene Dietrich. Duas das atrizes mais lendárias de Hollywood, Greta Garbo e Marlene Dietrich, foram protagonistas de um dos rumores mais persistentes da história do cinema. Um romance secreto. Ao longo de suas carreiras, tanto Garbo quanto Dietrich negaram ter se conhecido alguma vez. Mas a verdade parece ser muito mais interessante. Em 1925, ambas trabalharam juntas no filme mudo alemão The Joyless Street, onde, segundo alguns rumores, sua relação foi muito além do profissional. Em uma época em que a bissexualidade era um tabu, especialmente para as grandes estrelas do cinema, ambas as atrizes fizeram todo o possível para negar qualquer tipo de relação romântica entre eles. Mas em 1990, a historiadora de cinema Diana M. Cleland publicou uma pesquisa que sugeriu que Garbo e Dietrich tiveram um caso durante as filmagens desse filme, e que o romance foi a razão pela qual Dietrich evitou Garbo pelo resto de suas vidas. Apesar da negação pública, os detalhes e testemunhos coletados por M. Cleland apontam que havia mais entre elas do que admitiram. Número 17. Alfred Hitchcock e o assédio a Chip Piedrin. É considerado um dos melhores diretores de todos os tempos, mas por trás de seu gênio criativo havia um lado obscuro. Em 1963, durante as filmagens de Os Pássaros, Hitchcock desenvolveu uma obsessão perturbadora pela atriz Chip Piedrin, a quem ele havia escolhido para o papel principal. Segundo as próprias palavras de Piedrin, em sua autobiografia, Hitchcock tentava controlar cada aspecto de sua vida, desde seu comportamento no set até suas interações fora dele. O diretor instalou uma porta secreta entre seu escritório e o camarim de Piedrin, o que lhe permitia entrar sem ser visto. Ele chegou até a tentar beijá-la e a assediava constantemente durante a produção. Quando Piedrin rejeitava seus avanços, Hitchcock a punia de forma sutil, mas cruel. Um dos momentos mais lembrados desse abuso foi quando ele a obrigou a realizar uma cena em que pássaros reais a atacavam durante vários dias, resultando em lesões físicas e um trauma psicológico significativo. Número 18. Errol Flynn e seu passatempo perturbador. O lendário ator de Robin Hollywood era conhecido por sua vida dissoluta e suas aventuras tanto dentro quanto fora das telas.
Mas um dos passatempos mais inquietantes do ator envolvia uma afição perturbadora: observar as estudantes da Hollywood High School. Flynn, que foi julgado e absolvido de acusações de estupro nos anos 40, costumava levar seus amigos à escola para admirar as adolescentes que saíam das aulas. Em uma ocasião, David Niven, que compartilhou vários filmes e momentos com Flynn, relatou como o ator dirigiu até a escola cinza e estacionou seu carro bem em frente quando as estudantes estavam saindo. Enquanto observavam, Flynn fez um comentário lascivo, qualificando as garotas como desperdício. Niven, atônito pelo comportamento de seu amigo, sentiu-se desconfortável, mas não conseguiu evitar a situação. Um oficial de polícia, suspeitando de sua presença, se aproximou do carro e pediu que fossem embora. Flynn respondeu com seu característico descaramento, dizendo que estavam simplesmente admirando a paisagem. Número 19. Os pais de Jack Cotton roubaram sua fortuna. Ele foi um dos primeiros atores infantis de Hollywood a alcançar a fama graças ao seu papel ao lado de Chaplin em The Kid. Mas enquanto Cotton se tornava uma estrela internacional, sua vida pessoal era uma tragédia iminente. Cotton, que trabalhou em 19 filmes antes de completar 18 anos, acumulou uma fortuna estimada em $4 milhões, uma quantia impressionante para a época. No entanto, quando atingiu a maioridade e quis acessar seu dinheiro, descobriu que seus pais haviam gastado tudo. Em vez de guardar e proteger os ganhos de seu filho, como prometeram, seus pais viveram uma vida de luxo, esbanjando dinheiro em bens e extravagâncias. Coogan, devastado pela traição, levou seus pais aos tribunais em 1938, em um caso que atraiu a atenção de todo o país. Embora tenha vencido o julgamento, ele só conseguiu recuperar uma fração de sua fortuna, ficando com apenas $126 mil após pagar os custos legais. Número 20. Joseph Cotton dá uma lição em Edwin Hopper. Durante anos, a colunista de fofocas mais temida de Hollywood. Com um poder quase absoluto sobre a reputação das estrelas, Hopper podia fazer ou desfazer carreiras com uma única frase em sua popular coluna. No entanto, nem todas as celebridades ficaram de braços cruzados diante de seus abusos de poder. Um dos incidentes mais memoráveis ocorreu com o ator Joseph Cotton, conhecido por seu papel em Cidadão Kane. Nos anos 40, Hopper insinuou em sua coluna que Cotton havia sido pego no banco de trás de seu carro com a jovem atriz Diana Durbin, o que causou um escândalo. Cotton, que era casado, ficou furioso com as falsas insinuações. Em uma festa em Hollywood, quando Hopper entrou elegantemente na sala, Cotton não perdeu a oportunidade de se vingar. Em vez de uma confrontação verbal, ele decidiu tomar uma ação mais física. Assim que viu a oportunidade, Cotton se aproximou por trás de Hopper e, sem dizer uma palavra, deu-lhe um chute no traseiro na frente de todos os presentes. Número 21. Os estúdios de Hollywood forçavam as atrizes a abortar. As grandes estrelas viviam sob o controle absoluto dos estúdios cinematográficos. Para as atrizes, isso significava que seus corpos também eram propriedade dos estúdios. Os contratos que assinavam incluíam cláusulas que lhes proibiam de casar ou engravidar. E se o fizessem, os estúdios tomavam medidas drásticas. As atrizes mais conhecidas, como Bette David, Joan Crawford e Judy Garland, foram obrigadas a abortar em mais de uma ocasião para não afetar suas carreiras. Os estúdios cuidavam de tudo. Organizavam as consultas com os médicos, mantinham tudo em segredo e criavam álibis para explicar as ausências das atrizes, como problemas de saúde ou necessidade de descanso. Um dos casos mais notórios foi o de Judy Garland, cujo aborto foi organizado por sua própria mãe em conluio com os executivos do estúdio.
Para as atrizes daquela época, a gravidez não planejada não era apenas um escândalo, mas também significava o fim de suas carreiras, já que o estigma social e as regras rígidas dos estúdios eram implacáveis. Os executivos, preocupados em manter seus produtos impecáveis e rentáveis, não hesitavam em tomar decisões cruéis e impiedosas. Esta realidade oculta de Hollywood continua sendo uma das manchas mais escuras na história da indústria cinematográfica, onde as mulheres não eram apenas vistas como objetos de beleza, mas também como propriedade absoluta dos estúdios que controlavam cada aspecto de suas vidas. Número 22. A obsessão de Chaplin por jovens garotas. Um dos maiores ícones da história do cinema tinha um lado obscuro que seria inaceitável nos tempos atuais. Chaplin, além de seu talento para a comédia e o cinema mudo, era conhecido por sua obsessão por mulheres muito mais jovens do que ele. Durante sua vida, Chaplin se casou várias vezes, e na maioria dos casos, suas esposas eram adolescentes quando ele as conheceu. Seu primeiro casamento foi com Mildred Harris, que tinha apenas 16 anos quando Chaplin, de 29, começou a cortejá-la. Pouco depois, ela ficou grávida e ambos se casaram. No entanto, o casamento foi breve e terminou em divórcio. Mas Chaplin não parou por aí. Sua próxima esposa foi Lita Grey, a quem ele conheceu quando ela tinha apenas 6 anos. Chaplin esperou até que ela completasse 15 anos para começar um relacionamento romântico, e aos 16, Lita também ficou grávida, o que os levou a se casar para evitar um escândalo público. Embora esse relacionamento também tenha terminado em divórcio, os padrões de comportamento de Chaplin continuaram sendo perturbadores. Número 23. A sexualização de Shirley. A criança prodígio mais famosa de Hollywood é lembrada por seu doce sorriso, seus cachos e seu incrível talento em uma idade tão jovem. No entanto, por trás dessa imagem adorável, esconde-se uma história inquietante sobre como a indústria a sexualizou desde muito pequena. Temple começou sua carreira aos 3 anos, estrelando uma série de curtas cômicos conhecidos como Baby Burlesques, nos quais as crianças pequenas parodiavam filmes de adultos. Embora o conceito parecesse inocente, as cenas eram perturbadoras. Em um desses curtas, Temple interpretava uma menina que seduzia um senador adulto, fazendo gestos e movimentos que claramente não eram apropriados para a sua idade. Em outro curta, War Babies, Temple, com apenas 4 anos, interpretava uma prostituta que trocava beijos por pirulitos com os soldados de um exército infantil. Embora esses curtas tenham ajudado a impulsionar sua carreira, Temple sempre se sentiu desconfortável com eles e, mais tarde, em suas memórias, os descreveu como uma exploração cínica da inocência infantil. Número 24. O mistério de Missy. Em Hollywood, os vícios em drogas eram um problema que se escondia por trás do glamour e o brilho das grandes estrelas. E uma das histórias mais impactantes é a de uma atriz misteriosa conhecida como Missy. David Niven, o lendário ator, escreveu em suas memórias sobre essa figura enigmática, que descreveu como a mulher mais bonita de Hollywood. No entanto, por trás de sua aparência perfeita, Missy sofria de um vício severo em pílulas, fornecidas por um médico apelidado de Ned Lane. Niven conta como cuidou de Missy durante uma crise importante, quando sua saúde mental estava em ruínas. Nua e maníaca, Missy zombava dele enquanto pedia constantemente confirmação sobre sua beleza, recusando-se a comer mais do que queijo cottage e evitando dormir por dias. Embora a identidade real de Missy nunca tenha sido revelada, muitos acreditam que Niven estava falando de Lana Turner. Enquanto isso, outros especulam que poderia ter sido Vivien Leigh, famosa por seu papel em E o Vento Levou. Seja quem for, a história de Missy representa o lado obscuro da fama em Hollywood, onde as estrelas eram frequentemente vítimas de seus próprios excessos e dos sistemas que as cercavam.
Número 25. A tragédia no set de O Corvo e a morte de Brandon Lee. Uma das histórias mais impactantes de Hollywood é a morte de Brandon Lee, filho do lendário Bruce Lee, durante as filmagens do filme O Corvo, em 1993. O que deveria ser seu grande salto para a fama se transformou em uma tragédia que chocou a indústria cinematográfica. Durante a filmagem de uma das cenas finais, Lee foi acidentalmente baleado com uma arma que, supostamente, deveria estar carregada com balas de festim. No entanto, um erro na preparação da arma deixou uma bala real no cano, o que resultou no ferimento fatal de Lee. A produção foi imediatamente interrompida e a notícia de sua morte se espalhou como pólvora, gerando especulações sobre uma maldição familiar, já que seu pai, Bruce Lee, também havia morrido em circunstâncias misteriosas. Apesar das tentativas de salvar Brandon, ele faleceu no hospital aos 28 anos. A tragédia provocou uma revisão completa dos protocolos de segurança nos sets de Hollywood, que até aquele momento não haviam sido rigorosamente regulamentados.